Oi gente, tudo bem? Esses dias a minha filha mais nova, a Rebeca, fez uma pergunta bem justa. Ela disse assim: pai, se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus permitiu que eu nascesse com alergia a gatos? Ou ao pelo, né? De gatos, no caso. E eu disse a ela que a pergunta dela fazia muito sentido. E tem um pouco de conexão com a reflexão de hoje em Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Ali Lucas nos apresenta um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias, um sacerdote que servia no templo. Isabel, considerada como filhas de Arão, ou seja, de uma descendência de levitas desde o princípio dos levitas. Arão era o pai ali dos levitas. Então, uma família de tradição religiosa. Se fosse nos dias de hoje, a gente podia dizer que eles eram filhos de pais pastores, avós, bisavós, tataravós, todos pastores criados numa igreja, por exemplo. E a Bíblia também nos diz que, além disso, de toda essa tradição que eles tinham, eles eram ambos justos e irrepreensíveis diante do Senhor. Ou seja, não é que eles só eram religiosos, não é que eles só tinham uma tradição religiosa. Se tratava de um homem e de uma mulher realmente que tinham uma vida correta diante de Deus. Mas apesar disso tudo, dessa tradição e dessa vida correta diante de Deus, eles tinham um problema. A gente às vezes pode pensar que um casal como esse não teria nenhum problema ou dificuldade na vida, mas eles tinham, e era muito sério o problema que eles tinham. Isabel era estéril. E isso significava uma vergonha muito grande para a mulher naquela época. E às vezes até mesmo algumas pessoas poderiam até interpretar como uma maldição sobre a vida deles. Mas Lucas também nos diz que certa vez, quando Zacarias estava servindo o seu sacerdócio, servindo no templo, um anjo apareceu para ele. E ele se assustou. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Passados alguns meses, Lucas nos diz que Zacarias e Isabel, casal, estava com o seu filhinho João Batista no colo. A oração deles tinha sido atendida. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe como o J.C. Ryle, um bispo da igreja da Inglaterra, o primeiro bispo da igreja da Inglaterra, dizia que o fato de sermos cristãos, de vivermos uma vida com Deus, isso não nos impede, ou mesmo a graça não nos impede de termos dificuldades nessa vida. E que se essas dificuldades da vida nos aproximam de Deus, nos levam para mais perto da Bíblia, uma vida de oração, na verdade, elas são uma bênção positiva. Infelizmente, o mal acontece para todos. Está aí para todo mundo. O desemprego está para todo mundo, para os justos e para os injustos. As doenças estão para os justos e para os injustos. Enfim, como a própria Bíblia diz, o sol nasce para os justos e para os injustos. Mas felizmente, aqueles que creem têm um Deus que ouve as suas orações e tem a quem recorrer diante das angústias e das dificuldades dessa vida. O que eu disse para minha filha, depois do bom questionamento que ela fez, é que esse problema dela, da alergia que ela tem em relação a gatos, era uma boa oportunidade para ela colocar em prática uma vida de oração. E quem sabe o Pai que nos ouve, que escuta as nossas súplicas, não pudesse dizer, como disse para Zacarias: as suas orações foram ouvidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nos acompanhe aqui nas redes sociais. Forte abraço. Tchau, tchau.